Fala pessoal, segue o vídeo de correção das atividades envolvendo o tema matrizes. O objetivo é identificar e representar os diferentes tipos de matrizes. Atividade 1. Dê o tipo, formato de cada uma das seguintes matrizes. Então olha só pessoal, basta você escrever a formação dessa matriz referente à quantidade de linhas e colunas. Então vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui uma matriz representada pela letra maiúscula A, só lembrando, né, as matrizes são representadas por letras maiúsculas. Nós temos 3 linhas e 2 colunas, então ela é uma matriz A32, ok? Na letra B nós temos uma matriz chamada matriz linha, ela possui uma única linha e 4 colunas. Repare que cada elemento representa uma coluna, então nós temos uma matriz de ordem B, 1, 4, ok? Na letra C nós temos uma matriz quadrada de ordem 2, então eu tenho uma matriz C, 2, 2. Na letra D nós temos uma outra matriz quadrada de ordem 3, temos então 3 linhas e 3 colunas. Na letra E nós temos a matriz chamada matriz coluna, que possui uma única coluna. Ela possui 3 linhas e uma coluna. Repare que cada elemento dessa coluna representa uma linha. Na letra F, nós temos uma matriz F de ordem, se a gente contar aqui, nós temos 1, 2, 3 linhas e 1, 2, 3, 4 colunas. Então, ela é de ordem 3 por 4. Beleza, pessoal? Você também pode responder da seguinte maneira. Basta colocar aqui no cantinho, assim, ó, 3 por 2, 1 por 4... Aqui 2 por 2, aqui 3 por 3, aqui 3 por 1 e aqui no cantinho, né, quase saindo aqui da tela, 3 por 4. Tranquilo? Vamos para o número 2. Em cada caso, determine um elemento A22 se existir. Então nós temos aqui 4 matrizes e vamos destacar quem é o elemento que se posiciona na linha 2, coluna 2. Na primeira nós temos aqui a segunda linha, né? Olha só, primeira, segunda linha e posicionado na segunda coluna o elemento 4. Tranquilo, né? Basta escrever o 4 aqui. Na letra B nós temos uma matriz 2 por 2, sendo que o encontro da segunda linha com a segunda coluna, eu tenho o elemento A22. Então o elemento A22 nessa situação é o 1. Aqui o nosso A22, como já fizemos, é o 4. Na letra C, se a gente reparar bem nessa matriz, ela é de ordem 4 por 1. O que acontece? Nós temos 4 linhas e uma coluna. Nós não temos esse elemento A22, tá bom? Nós não temos 2 colunas. Esse 2 aqui refere-se à posição do elemento na coluna 2. Então, nós não temos, aqui não existe, eu vou escrever aqui, ó, não existe, tranquilo? Na letra D, nós temos o elemento posicionado na linha 2, coluna 2, novamente 1, assim como lá na letra B, né? Bem tranquilo. A22 é o elemento 1. Número 3, escreva a matriz A e J, 2 por 2, tal que A e J é igual a 2I mais J. Ou seja, a lei de formação dessa matriz, dos elementos dessa matriz, é 2I mais J. Então, o primeiro passo, conforme eu falei na aula anterior, você observa a ordem dessa matriz, né, a formação dela, ou seja, são 2 linhas e 2 colunas, e escreve uma matriz genérica aqui ao lado. Então, vai ficar assim, ó. Como ela é uma matriz A, os elementos, eu vou escrever com o Azinho minúsculo aqui e os índices de posição linha e coluna aqui do lado dele, né? Então vai ficar A11, A12, A21 e A22. Repare que o último elemento mostra a ordem dessa matriz, já que ela é 2 por 2, o último elemento lá no cantinho, no canto direito inferior, é o A22. Então, agora a gente localiza, a gente escreve, né, constrói essa matriz. Então, vai ficar assim, ó, A1 será 2i
mais J. Lembrando que o I representa a posição do elemento em linha e o J representa a posição do elemento em coluna. Então aqui nós teremos o 2 está coladinho aqui no I, está multiplicando, então vai ficar 2 vezes o 1, lembrando que o primeiro valor é o I e o segundo valor é o J. Então vai ficar 2 vezes 1 mais 1. Resolvendo isso aqui, essa expressãozinha, lembrando, né, multiplica primeiro, depois você faz essa soma, vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 1 que dá 3. O próximo elemento que eu quero descobrir é o A12. Sempre segue assim, é mais tranquilo para você escrever essa matriz, tá? Escreve em linha, tá? Terminou a primeira linha, passa para a segunda linha. Então vai ficar 2 vezes o I é o primeiro valor, que é o 1, mais o J, que é o segundo valor. Então nós temos 2 vezes 1, multiplica aqui, 2, 2 mais 2, que dá 4. Agora eu passo para a linha de baixo, linha 2, então eu tenho o elemento A21, vai ficar 2 vezes o I, que é o primeiro valor, conforme eu já falei, mais o J, né? Olhando aqui nossa lei para esses elementos, o J vale 1. Então eu tenho 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E o último elemento, o A22, eu tenho 2i, então vai ficar 2 vezes o i, que é a posição do elemento em linha, novamente, né? Mais o j, que vale 2. Então eu tenho 2 vezes 2, 4, multiplica primeiro, depois soma, vai dar 6. Portanto, pessoal, aí estão os elementos dessa matriz conforme essa lei dada. Então, nossa matriz fica dessa forma, olha só. O A1 é o 3. Conforme a gente descobriu esses elementos em linha, fica tranquilo escrevê-los aqui. Ó. Eu tenho 4, e na linha de baixo eu tenho 5, e aqui eu tenho 6. Beleza, gente? Vamos para o número 4. Determine a matriz B e J, 3 por 2, tal que B e J é igual a I menos J ao quadrado. Novamente, pessoal, primeiro observe a ordem dessa matriz. Ela é uma 3 por 2. O que significa isso? Ela possui 3 linhas e 2 colunas. Então, a gente escreve a matriz genérica aqui do lado. Então, vai ficar, como a nossa matriz é representada por B, então, os elementos eu escrevo com Bzinho minúsculo aqui e os índices de posição, linha e coluna. Então, eu tenho B11, depois B12, vai em linha aqui, tá? Como eu tenho 2 colunas, eu paro por aqui. Ó. Agora, eu tenho B21, B22, o colchetes aqui não ficou legal, né? Só lembrando, matrizes você representa por parênteses ou colchetes. Também pode ser representado por 2 barras verticais. Esse formato a gente quase não vê por aí, tá? Então aqui eu tenho B31 e B32. Repare que o último elemento dessa matriz aqui no canto direito inferior mostra a ordem da matriz. Olha, uma 3 por 2, eu tenho o elemento 32 aqui, ó, B32. Então, agora nós iremos descobrir cada um desses elementos. O B11 vai ficar assim, ó, I menos J ao quadrado. Eu vou escrever aqui, né, nossa lei de formação desses elementos e substituir. Lembrando que o I refere-se à linha, J à coluna. Então, eu tenho 1 menos 1, o I é 1, o J também é 1, ao quadrado. 1 menos 1, 0. 0 ao quadrado, é 0, né? Agora eu tenho B12. Então, já vou substituir aqui, né? Nós já temos a lei aqui nessa linha, nessa primeira linha. Então, vai ficar 1, que é o valor de I, menos o J, que é 2, ao quadrado. 1 menos 2, números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Então, 1 menos 2 fica menos 1 ao quadrado. Toda potência de expoente para o resultado é positivo. Então, se eu escrever no cantinho aqui, menos 1 vezes menos 1, menos vezes menos dá mais, 1 vezes 1 que dá 1. Tranquilo? Agora eu tenho o B21. Então, vai ficar 2 menos 1 ao quadrado. 2 menos 1 que dá 1. 1 ao quadrado. 1 vezes 1 é 1, né? Tranquilo. E o elemento B22
eu tenho I menos J ao quadrado, então vai ficar 2 menos 2 ao quadrado, 2 menos 2 é 0, 0 ao quadrado, 0. E na nossa última linha agora, o B31, então eu tenho 3 menos 1 ao quadrado, 3 menos 1, 2, tá? Vai ficar 2 ao quadrado, 4, né? Vou colocar o parêntese aqui, né, gente? Colocamos em todos. E, dando continuidade aqui, por fim, nós temos o B32, que, substituindo lá na nossa lei, I menos J ao quadrado, eu tenho 3 menos 2 ao quadrado, 3 menos 2 é 1, 1 ao quadrado, 1 vezes 1 que dá 1. Então, pessoal, acabamos de descobrir cada um dos elementos dessa matriz B. Aqui nesse espaço, eu vou escrever a nossa matriz obtida. Então, vai ficar assim, ó. B, o B1, primeiro valor nós achamos é o 0, depois vem o 1, sempre assim, né, em linha, facilita você escrever esses elementos. Depois eu tenho o B21, que é o 1, o B22 é o 0, o B31 é o 4 e o B32, que é o 1. Número 5. Qual é a soma dos elementos da matriz C, J, 2 por 4, tal que J é igual a 1 mais I menos J? Novamente, pessoal, escreve a matriz genérica, sempre assim, tá? Escreve a matriz genérica. Como ela é uma 2 por 4, significa que são 2 linhas e 4 colunas. Então, vai ficar, como ela é uma matriz C, então aqui eu tenho C11, C12, C13, por que eu estou continuando? São 4 colunas, olha o 4 lá no final. E C14. Na linha de baixo eu tenho C21, C22, C23 e C24. Olha aí, 24, né? A ordem dela, 2 por 4, fechou. Bom, agora nós temos que achar todos esses elementos obedecendo essa lei aqui de formação. Então, vai ficar C1 igual 1 mais I menos J. Substituindo, temos 1, o I vale 1, o J vale 1, então vai ficar 1 mais 1, 2, menos 1, que dá 1. Agora, C12, então, substituindo agora, vai ficar 1, o I é linha, é o 1, menos o J, que é 2. Então, nós temos aqui, pessoal, 1 mais 1, 2, 2 menos 2, que dá 0, tá? Vou colocar uma igualdade aqui, já que fizemos de forma mais direta, né? Agora, o C13, eu tenho 1 mais o I, que vale 1, o J, que vale 3. Eu tenho 1 mais 1, 2, 2 menos 3, eu vou escrever isso aqui novamente, tá? Para a gente lembrar dessas operações envolvendo inteiros. Eu tenho 2, estou devendo 3. Vou lá, pago R$2, fico devendo 1. Números com sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior valor absoluto. Quem é maior, o 2 ou o 3? O 3. Ele é negativo, então vai ficar menos 1. Tranquilo? Está aqui os nossos elementos. Bom, agora eu quero saber quem é o C14. Então vai ficar 1 mais o I, que vale 1, menos o J, que é 4. 1 mais 1, 2, 2 menos 4, que dá menos 2, tá? Fiz bem de forma direta. 1 mais 1, 2, estou devendo 4, pago 2, fico devendo 2. Agora o C21, então vai ficar 1, tá? Olha aqui a lei, tá? O I, que vale 2, menos o J, que vale 1. Se a gente observar bem, esse 1 com esse menos 1 aqui, ó, você pode cortar. Então, eu tenho o resultado 2. Ou você soma 1 mais 2, 3, menos 1, que dá 2. Mesma coisa. Agora, o C22 vai ficar 1 mais o I, que vale 2, menos o J, que vale 2. Se eu fizer 2 menos 2, 0. Sobra quem lá? 1. Agora eu tenho o C23, vai ficar 1
mais o i, que é o primeiro valor, que é o 2, menos o j, que é o 3. Então, eu tenho 1 mais 2, 3, menos 3, 0. E por último, o C24. Eu tenho 1 mais o i, que é 2, menos o j, que é 4. Então, vai ficar 1 mais 2, 3, 3 menos 4, está devendo 4, pagou 3, fica devendo 1, menos 1 aqui. Bom, pessoal, descobrimos aqui quem são os elementos da matriz C. Então, eu vou escrever aqui na frente, nossa matriz C ficou assim. Aqui eu tenho 1, tá? Repare aqui, depois o 0, depois o menos 1, o 1, 4 aqui é o menos 2, né? Linha 1, coluna 4 é o menos 2, linha 2, coluna 1 é o 2, depois linha 2, coluna 2 é o 1, linha 2, coluna 3 é o 0 e linha 2, coluna 4 é o menos 1. Tá aí. Só que, repare que no enunciado, ele pede a soma dos elementos da matriz C. Então, a gente tem que somar essa galerinha aqui. Ó. A gente pode até fazer de forma direta, tá bom? Se a gente observar bem a matriz C aqui, ó, o que acontece? Eu posso pegar esse menos 1 aqui, com esse 1, elimino, né? Esse menos 1 com mais 1 corta. Esse menos 2 com mais 2 também corta. Então, o resultado aqui, pessoal, essa soma é 0. Tranquilo, gente? Também você pode escrever aqui, né, na forma de uma expressãozinha, da seguinte maneira: 1 mais 0, menos 1, menos 2, mais 2, mais 1. Né? O 0 não é positivo nem negativo, mas para efeito de expressão numérica, você coloca mais 0, menos 1. Somando isso, reduzindo, né? Somando, subtraindo, você vai encontrar o 0. Valeu, pessoal? Então era isso, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo e assista novamente a resolução da atividade. E na próxima aula eu trago mais atividades para vocês. Valeu!